Ano de 1347. Cafa, uma cidade portuária, cravada na costa da Crimeia, fervilhava de tensão. Genoveses e mongóis lutavam por um território, por comércio, por poder, e durante semanas a cidade resistiu ao cerco, mas então algo mudou. No campo inimigo, a morte começou a caminhar sozinha, silenciosa, imparável. Soldados mongóis começaram a morrer sem serem tocados por espada alguma. Caíam de febre, cobertos por inchaços negros e seus corpos apodrecendo em vida. Com medo de perder o cerco, o comandante mongol Jenin Beg ordenou uma resposta jamais vista, uma decisão desesperada. Cadáveres foram lançados, catapultados sobre as muralhas da cidade. Os mortos se tornaram armas. A morte voava. Antes de mergulharmos nessa história assustadora, já deixa o seu like e se inscreve no canal para não perder os próximos episódios. E ative o sininho e venha descobrir tudo sobre como essa tragédia moldou o mundo. Você já se perguntou como uma única doença foi capaz de apagar milhões de vidas em poucos anos? Como algo invisível cruzou oceanos, atravessou muralhas e silenciou reinos inteiros? Hoje vamos voltar à origem de um dos momentos mais sombrios da história da humanidade, onde tudo começou com um corpo lançado aos céus. Século XIII. A Europa estava lotada. O sistema feudal deixava a maioria das pessoas presas à terra, trabalhando duro e colhendo pouco. As cidades começavam a crescer, mas sem planejamento, sem saneamento e sem esperança. Guerras, fomes devastavam regiões inteiras. As colheitas falhavam ano após ano. O continente era um barril de pólvora e alguém estava acendendo o pavio. Do outro lado do mundo, um comércio intenso conectava o Oriente e o Ocidente. A famosa Rota da Seda, que levava especiarias, ouro e a própria seda. E algo muito mais letal, uma bactéria invisível aos olhos, Yersinia pestis. Ela habitava no sangue das pulgas, que parasitavam os ratos que viajavam junto com as mercadorias, e os navios eram o Uber da época, rápidos, eficientes e infestados. E antes que você culpe os ratos, pare e pense. Eles eram apenas caronas involuntárias. O verdadeiro culpado? A sujeira. As ruas das cidades eram cheias de lixo, restos de comida, fezes humanas e animais. As pessoas jogavam dejetos pela janela e o esgoto não existia. A água potável era um luxo. E isso era o cenário ideal para uma epidemia. A peste não surgiu de repente. Ela se aproximava de maneira lenta e silenciosa. E quando chegou, ninguém estava preparado. Começava com uma febre alta, depois vinham as dores intensas, cortantes espalhadas por todo o corpo. O doente mal conseguia se mover, e então elas apareciam. Cistoides, escuros, do tamanho de ovos inchados, pulsando dor, do pescoço, nas axilas, na virilha, conhecida hoje como a peste bubônica, mas o mundo ele conheceu como peste negra. O nome que fazia jus ao que ela deixava para trás, manchas negras na pele e um silêncio nas ruas. A medicina na época era impotente. Sangrias, laxantes, aromas fortes no bico das máscaras para afastar os ares doentes. A última e mais comum receita dessa época era rezar bastante. Em algumas cidades, a taxa de mortalidade beirava os 90%. Sim, 9 a cada 10 pessoas. Imagine olhar ao seu redor e saber que quase todos ali não estarão vivos dentro de uma semana. No meio do caos, surgiram figuras enigmáticas. Os médicos da peste, vestidos como guardiões de um mundo apocalíptico, eles usavam casacos de couro, luvas grossas e aquelas famosas máscaras bizarras, com o bico cheio de ervas aromáticas, um filtro para os miasmas, o ar contaminado que acreditavam que carregava a doença. A medicina medieval era um campo dominado pela superstição e pelo desespero. Sangrias para equilibrar os humores, laxantes para expulsar o mal, perfumes fortes para afastar o ar contaminado. Mas sem saber o que enfrentavam, seus métodos muitas vezes espalhavam ainda mais a doença. Eles eram heróis trágicos,
caminhando entre os vivos e os mortos, tentando, com pouco, fazer o impossível: deter a sombra que engolia a Europa. Mas, na maioria das vezes, morriam da própria ignorância e do medo. Era um tempo em que a esperança se escondia atrás de rituais e a ciência dava seus primeiros passos hesitantes no mundo dominado pela ignorância. As cidades deixaram de ser refúgios e tornaram-se necrotérios a céu aberto. Corpos apodreciam, empilhados nas esquinas, envoltos de trapos e moscas. Não havia espaço nos cemitérios, não havia coveiro o suficiente e nem força para continuar enterrando essas pessoas. Os rios, antes fontes de vida, viraram túmulos líquidos. Ali flutuavam corpos misturados à água que muitos ainda precisavam beber. A peste estava por toda parte, mas a única coisa mais contagiosa que a doença era o medo. Famílias começaram a se desfazer, e não pelo luto, mas pelo desespero. Filhos eram deixados para trás, irmãos trancavam irmãos, pais enterravam seus próprios filhos, e os filhos nem sequer enterravam os pais. O instinto de sobrevivência falava mais alto do que qualquer laço de sangue naquela época. E então fica a pergunta que atravessou séculos como um eco sombrio. Como uma civilização encara o espelho depois de ver a própria morte tão de perto? E no próximo episódio, a gente vai falar um pouco mais sobre o colapso das antigas certezas, a fé que foi testada, a economia desmoronando e das cinzas da tragédia, o nascimento de um novo mundo. Se você gostou do vídeo, inscreva-se, ative o sininho e venha descobrir como a peste negra mudou o mundo moderno. E até lá, cuide-se e lave bem as mãos.